Bem, retomamos agora com o vice-reino do Peru. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa região, né? Eu coloquei aqui para ilustrar uma foto de Machu Picchu, famosa, das regiões mais turísticas, acho que possivelmente a mais turística, né, do Peru atualmente. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa região, as características dessa região, antes do domínio europeu, antes da chegada espanhola e da conquista espanhola na região. Para depois, né, eu sei que vocês já estudaram isso em América nos cursos anteriores, não sei se vocês fizeram com o professor Rafael, não tenho certeza, mas vocês já devem ter estudado, mas vamos dar uma breve retomada aí para a gente entender um pouco melhor o texto das autoras, até porque elas fazem uma retomada, né, então a intenção é também fazer um pouco essa certa revisão, né, de conteúdos anteriores de matéria de América, para a gente refletir sobre o tema, né? Então vamos lá, né? Sobre essa região do vice-reinado do Peru, basicamente ela correspondia à região de ocupação do antigo Império Inca, que, apesar de eu estar chamando de antigo Império Inca, ele foi um império que se iniciou, né, e se formou apenas um século antes da invasão dos espanhóis aqui na região. Tá? Essa aqui é a região do Império, essas partes coloridas, tá? Essas partes coloridas aqui no mapa eram regiões do Império Inca. Como vocês percebem, acompanha a Cordilheira dos Andes, tá? Que ela acompanha a Cordilheira dos Andes, e foi uma região de expansão recente. Aqui no mapa a gente vê os diferentes incas, ou seja, os diferentes líderes, espécies de reis, né, do Império Inca, conforme foi ocorrendo as expansões territoriais, né? Então, a gente começa por essa região aqui em cor roxa, e depois a gente tem a expansão para a área laranja, até, por último, o reinado do Atahualpa, né, desse Inca, que foi o que perdeu o controle da região após a chegada do Hernán Cortés. Né? Então, Atahualpa é o último dos Incas dessa região aqui no Império. Há algumas discussões também, né, sobre o próprio nome Inca. A gente sempre se refere ao povo Inca, né, dessa região, mas alguns que consideram que Inca não era o nome que se referia ao povo, né, que o povo seria o povo Quichua, mas sim apenas ao nome da autoridade, né, que seria essa espécie de rei, né, ou uma espécie de faraó, de rei, né, que seria o Inca. Mas, de qualquer forma, acabou se convencionando chamar aos povos dessa região de Inca. Além do próprio Inca. Né? Então, diferentemente dos astecas, que também são chamados de mexicas, que eu vou falar posteriormente, esses povos eram povos que tinham ou melhor, a princípio, similarmente, né, aos astecas, eles tinham uma organização, uma complexidade social bastante significativa, era uma sociedade marcada por diferentes estratos sociais, havia uma nobreza, que a gente vai ver posteriormente, os chefes, né, das várias regiões aí eram os curacas, que eram espécies de nobres dessa região. Havia então uma desigualdade social marcante, eles tinham um estado estruturado, um estado marcado por essa desigualdade, um estado teocrático, inclusive, em que associava a figura do Inca, que era o governante, às figuras divinas da religiosidade local, né? Então, e que administrava esse território com base numa complexa estrutura de estradas, né? Meio a qual eles faziam a cobrança de impostos, e também esse Estado era responsável por realizar obras públicas, e essas obras públicas passavam tanto pela construção das estradas, como também pela construção de canais de irrigação para favorecer o plantio, que era em diferentes níveis, né? O plantio, a atividade agrícola dos Incas, ela se dava com base na plantação por níveis, que a geografia local exigia, né? Mas, diferentemente dos astecas, agora sim, né, a parte da diferença, diferentemente dos astecas, eles não eram povos letrados. Os incas, eles não desenvolveram um alfabeto, eles não desenvolveram a escrita, apesar de eles desenvolverem outras formas de registro, que no caso o principal era o quipu. O quipu era um instrumento de contagem. Depois vocês podem dar uma pesquisada, eu não cheguei a colocar nenhuma imagem aqui do quipu, mas era um instrumento de contagem que eles utilizavam para fazer a contabilização populacional. Então eles utilizavam como instrumento de censo populacional, utilizavam também para estabelecer
a própria taxação e o estabelecimento de impostos nas diferentes regiões, então era um instrumento de contagem. Okay? Em relação à religiosidade, diferente também dos mexicas, eles não tinham tantos sacrifícios humanos, não eram tão frequentes como nos mexicas, que tem essa questão do sacrifício mais presente. Eles também realizavam mumificações, né? Eles colocavam os corpos após a morte de maneira fetal e acreditavam que esses corpos poderiam, né, ressuscitar ou retornar à vida depois da morte. O imperador, que era o Inca, ele era considerado filho do sol, né? E a grande parte da população vivia em torno da capital, em Cusco. Tá? Desculpem, em torno da capital, não, fora da capital, né? Não em Cusco, mas fora da capital, em comunidades que eram chamadas de ailus, né? Esse termo se refere a essas comunidades rurais, e nessas comunidades rurais havia os líderes, né, que eram de origem nobre, que eram os curacas. Tá? E o curaca, essa liderança local, essa liderança comunitária, ele era responsável por fazer a intermediação com o governo central em Cusco e organizar os trabalhos compulsórios, atividades que eram principalmente, como eu falei, de construção de estradas, de irrigação e também dos edifícios oficiais, como aquelas grandes pirâmides que a gente vê nos centros turísticos dessa região, né? Esse trabalho compulsório é muito importante vocês se atentarem, porque ele vai ser instrumentalizado pelos espanhóis para os seus próprios fins. E ele era conhecido como a mita. Tá? Então, a mita era um período que as pessoas daquelas regiões elas, se deslocavam para fazer esses trabalhos de irrigação, de construção de estrada e de edifícios. Tá? Depois a gente vai ver o que os espanhóis vão fazer dessa mita. Vou pular aqui, vamos para a colonização depois da chegada dos espanhóis, né? Não me alongar demais. Pois bem, Francisco Pizarro ele chega por volta de 1533 e em 1500 domina, né, a região, o Império Inca, né, derrota o Atahualpa e domina a região. E a partir de 1535, ele funda uma nova cidade que vai se tornar a capital do vice-reinado do Peru, do vice-reino do Peru, que é Lima, né? Ainda hoje capital do Peru, apesar de Cusco se manter como uma cidade de grande importância, principalmente importância turística, mas hoje a capital do Peru é Lima, e o motivo para a fundação de Lima é justamente ela estar mais próxima do Oceano Pacífico. E essa era a intenção, né, de reposicionar a capital, né, em Lima. Tá? Na cidade de Lima, foi também elaborado todo um plano urbanístico que buscava semelhar essa cidade ao modelo espanhol, né, ao modelo urbanístico de cidade espanhola. Então, ela é uma cidade planejada e que nesse planejamento, inclusive as ruas, né, vocês vão ver depois no mapa, assim, bem quadriculadas, assim, lembra um pouco um tabuleiro de xadrez. E há também toda uma hierarquia em termos da localização das casas. Então, as casas das pessoas mais ricas, nobres, mais importantes, são mais próximas da praça central e dos espaços de governo. E conforme vai se distanciando, né, também se diminui o status social dessa pessoa. Além disso, em 1551 também foi criada a Universidade de São Marcos, que era uma universidade, né, bastante importante aí na região e que bebia muito das discussões filosóficas que estavam se dando também na Espanha, como o caso, né, da incorporação da filosofia escolástica, que era muito presente na Universidade de Salamanca, que está associado, que a gente poderia dizer, a uma espécie de renascimento espanhol, né, em que há uma tentativa de conciliação entre as ideias cristãs católicas com o pensamento, né, mais racionalista que vem né, no âmbito aí do Renascimento. Além disso, também em 1534 foi fundada, se estabeleceu uma Real Audiência, que era o órgão político, ou melhor, o órgão jurídico responsável para solucionar problemas coloniais. Então, eram lá em que as disputas e os conflitos coloniais entre, por exemplo, os espanhóis e a população local, os nativos indígenas, se davam.
Tá? Então, aqui vou mostrar para vocês o plano urbanístico de Lima, né? Como vocês podem ver, dá para perceber pelo recorte essa ideia de uma cidade planejada e que buscava, inclusive, imitar a cidade europeia. A gente também percebe nessa imagem várias figuras que fazem menção à religiosidade católica, né? Então a gente vê vários santos, que é uma característica aí do período. Okay? Uma outra questão que é também importante, que as autoras destacam, foi a formação do chamado pueblo. Né? O que era o pueblo? O pueblo foi uma criação da coroa espanhola para tentar reorganizar a população indígena, os seus súditos indígenas, né, americanos, em comunidades com uma certa autonomia em termos de administração. Elas eram administradas pelos seus curacas, de forma relativamente semelhante ao que se dava antes durante o Império Inca, e que também dispunham de uma área de terra para cultivo. Muitas das vezes essa terra era lavrada de maneira parcialmente coletiva. Então, o pueblo foi uma maneira de diminuir os impactos, né? Como nós sabemos, vocês devem ter estudado o impacto da chegada dos espanhóis em termos de mortandade, tanto por doenças como pelos próprios conflitos armados, foi muito grande, né? Então, uma das maneiras de amenizar isso, de amenizar os conflitos, foi a criação do pueblo. Tá? E o que o pueblo deveria fazer em relação aos espanhóis? Né? Os pueblos eles eram obrigados a pagar tributos ao governo colonial. O curaca local ficava responsável por essa tarefa. E também era obrigatório a prestar, né, serviços compulsórios na forma da mita. Aquela mita que, como eu falei, era uma forma de trabalho compulsório desde o período Inca. No entanto, ela é reeditada agora pelos espanhóis para explorar o trabalho mineiro, para explorar, no caso aí do vice-reino do Peru, o trabalho nas minas de prata, com destaque para a mina de Potosí, que foi descoberta em meados do século XVI e que era uma das áreas mais valorizadas e de maior enriquecimento do Império Espanhol. Né? Então, esse trabalho era um trabalho forçado, né? Um trabalho obrigatório, um trabalho que a gente diria atualmente análogo, né, à escravidão, mas era uma espécie de escravidão comunitária e administrada pelos chefes dessas regiões, né, desses pueblos. Pois bem, né, isso durante um certo tempo, o pueblo ele serviu para amenizar os conflitos e permitiu até uma certa recomposição dessas comunidades indígenas, né, incas, né, locais. E servia, e o intermediário entre o pueblo e o governo espanhol eram esses curacas, que eram descendentes da antiga nobreza inca. No entanto, no século XVIII, a Espanha passa por uma série de transformações que ficaram conhecidas, inclusive, como as reformas borbônicas, tá? Que as autoras elas não fazem menção a esse termo, as reformas borbônicas, mas elas falam dessas reformas. Tá? Então é interessante a gente destacar isso, né? Por mais que elas não façam menção, é importante a gente se atentar. Por que reformas borbônicas? Né? Porque foram reformas feitas durante a dinastia Bourbon na Espanha. E quais eram os objetivos dessas reformas e quais as motivações dessas reformas? Né? Começando pelas motivações, o que acontece? Né? A Espanha foi o país que mais se beneficiou da colonização moderna. Então, a Espanha ela se deu especialmente bem nessa colonização porque ela conseguiu dominar as regiões de produção de minerais, né, preciosos. Então, ela domina a região do Peru, que tinha essa grande produção de prata, e ela domina onde hoje é a região do México, né, que na época era Nova Espanha, e dominando assim a produção de ouro, né, que se dava também naquela região. Com isso, a Espanha dispunha desses metais preciosos que eram valorosíssimos no mercado europeu, o que fez da Espanha
a inveja de toda a Europa, né? A Inglaterra olhava para a Espanha como minha nossa, como eu queria ser como vocês, né? Então, não à toa que a Inglaterra começou, inclusive, a organizar navios de piratas pagos, né? Era tipo, como é que eu vou dizer? Eles faziam atividade de pirataria, de roubar navios espanhóis, mas não eram considerados piratas porque eles eram pagos, mas eram vinculados, né? Eles agiam a mando do governo inglês para saquear os navios espanhóis e tentar roubar o ouro e a prata da Espanha. Né? Então, por isso que eles chamavam de corsários, né? Não eram simples piratas. O pirata era tipo um bandido autônomo, né? O corsário era tipo um bandido atrelado ao Estado, tipo um miliciano, assim, né? Então, ele estava diretamente vinculado aí ao Estado, os corsários. Então, a Inglaterra via com inveja a Espanha. Se isso, num primeiro momento, né, tornou a Espanha o país mais poderoso da Europa, num segundo momento, com o passar dos anos, isso gerou várias fragilidades para a Espanha. Por que gerou várias fragilidades? Né? Porque a Espanha, por ter muitos metais preciosos, por ter muitas riquezas, ela acabou não desenvolvendo, não diversificando a sua economia, mas sim importando muitos produtos de outros países que eles sim, para conseguir disputar com a Espanha, tiveram que diversificar, como a própria Inglaterra, como a região da Holanda, né, dos Países Baixos, e começaram a desenvolver manufaturas. Então, essas manufaturas, no século XVIII, elas vão acabar vendendo muitos produtos importados para a Espanha, e quando chega esse período da dinastia Bourbon, percebe-se que a balança comercial espanhola está em desvantagem, né? Porque grande parte dos recursos que a Espanha obtém da América, inclusive esses metais preciosos, estava indo parar na Inglaterra, né? Que produzia esses bens manufaturados e que a Espanha acabava comprando. Também, em função do excesso de metais preciosos, a Espanha passa por um processo de inflação. Né? Então, no século XVIII, a Espanha começa a sentir essa decadência, essa crise. E o que é necessário em relação a essa crise? Tenta-se fazer uma série de reformas, tanto na Espanha como na América. Tudo isso que eu estou falando aqui, as autores não detalham, né, gente? Por isso que eu estou esticando um pouquinho aqui essa discussão, porque elas não entram propriamente no contexto da reforma borbônica, elas falam um pouco por alto, né? Mas é isso que acontece. Então, em função dessa crise, ela vai ter posturas tanto em relação à própria Espanha, né? A reforma borbônica vai tentar, dentro da Espanha, estimular o surgimento, o crescimento de manufaturas, por exemplo, para poder competir e concorrer com as manufaturas inglesas, e nas Américas tenta-se criar mecanismos de exercer melhor controle sobre as colônias, controlando melhor a taxação, né? Conseguindo controlar a entrada e saída de ouro, de prata. Vai ser justamente nesse contexto que eles vão tentar também, inclusive, subdividir os vice-reinos espanhóis na América para poder fazer melhor esse controle da colônia, que eu vou falar mais ao final, tá? Guardem aí no primeiro momento, tá? Para controlar melhor e implementar essa taxação, uma das coisas que essas reformas vão implementar vão reduzir a autonomia da população local, da população nativa indígena. Né? Então, eles vão retirar o poder, principalmente da figura dos curacas, que eram esses nobres de origem inca, né? Esses nobres do antigo Império Inca. E isso deixa mais fragilizada a população nativa, que agora vai ter cada vez menos espaços de negociação com os espanhóis e com os crioulos. Né? Lembrando, né, os espanhóis são aqueles que nasceram na Espanha, os crioulos eram os descendentes de espanhóis aqui na América, que, em função de terem nascido da América, não tinham os mesmos direitos aí que os crioulos, mas, né, comparado com a população indígena, estavam num status social bastante acima. Okay? E é nesse contexto, então, que a gente tem a revolta do Tupac Amaru, que elas abrem um capítulo, inclusive, falando dessa revolta do Tupac Amaru, por alto, né, falando do momento em que ele é punido, e depois elas entram em maior detalhe no caso, né, da revolta em si do Tupac Amaru. Né? Eu reproduzi aí que eu achei interessante reproduzir para ver como que a memória sobre o Tupac Amaru ainda é muito presente hoje na sociedade peruana. Então eu reproduzi a moeda peruana, né, os soles, né? Então a gente tem ali tanto a moeda, né, de metal como a nota, e ambas têm a figura do Tupac Amaru, uma sem o chapéu e na outra com o chapéu.
Né? Então, o que foi essa revolta do Tupac Amaru? Originalmente, ela foi uma revolta contra os administradores espanhóis, contra as taxações excessivas desses administradores espanhóis, mas nutria a esperança, né, a liderança do Tupac Amaru, ele desejava restaurar o Império Inca. Ele considerava-se descendente direto dos últimos governantes incas e o desejo era dele assumir mais uma vez, né, o controle daquela região e restaurar o Império Inca, inclusive expulsando o domínio espanhol, que entendia-se nesse momento como abusivo. Né? Essa revolta foi uma revolta de grandes proporções, ela chegou a organizar um exército de mais de 40 mil homens ao lado do Tupac Amaru. No entanto, apesar desse grande apoio, ela foi derrotada. E o Tupac Amaru ele foi assassinado, né, de maneira exemplar, no sentido de mostrar que para o restante da população que isso não poderia ser feito. E 70 líderes indígenas que estavam vinculados à revolta foram enforcados também. Então, ela foi uma revolta bastante expressiva e também, por isso, foi punida de uma maneira bastante também expressiva. Né? Havia, inclusive, o medo nesse período de que essas revoltas pudessem levar a uma transformação muito grande, inclusive ao ponto de derrubar o governo espanhol nas Américas, já que eles tinham o exemplo do Haiti, que acabava de derrubar o regime francês na ilha. Né? Com isso, gente, eu vou pausar aqui. Vamos para o próximo vídeo falar um pouco sobre o vice-reino da Nova Espanha, né? E nos vemos daqui a pouco.